Não, eu vou eu vou ler mesmo sem compartilhar. E aí eu estava dizendo, o Miranda, por exemplo, ele não aceita nenhum tipo de prova ou evidência, né? Vamos usar evidência, né? Qualquer tipo de evidência da existência de um Jesus histórico, né? E aí eu peguei vários textos, várias coisas aqui, e aí, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se a Bíblia seria considerado um documento histórico. A Bíblia é considerada um documento histórico importante, embora sua natureza e propósito seja objeto de debate entre historiadores, teólogos e estudiosos. Ou seja, apesar disso, é um documento histórico. Eu já falei isso aqui. Eu não estou aqui, em nenhum momento eu estou defendendo um Jesus como eles dizem, né? Agora eu estou usando um Jesus milagreiro ou um Jesus divino. Estou falando apenas de um Jesus histórico, um homem que viveu naqueles tempos e que foi citado por outras fontes, que eles não aceitam. Eles não aceitam essas fontes. E o método, o rigor científico da história e de outras ciências, eles levam em consideração todos esses procedimentos, porque seria interessante alguém falar em tempos, sei lá, 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, vamos colocar assim, falar sobre uma personalidade ou alguém escrever sobre uma personalidade e pessoas falarem sobre essa personalidade e a gente não considerar nem de hipótese alguma. Olha, foi escrito sobre isso, mas é mitologia. Ele já diz, não, escreveram sobre é mitologia, isso é mito, isso é mitologia. Não, não é mitologia nem mito. O documento é histórico, quer você aceite ou não. Não estamos falando de Jesus divino, estamos falando de a probabilidade, as evidências de um Jesus histórico existir. Então, aqui ele vai falar as características históricas da Bíblia. Aí eu tenho aqui, ó, contexto histórico. A Bíblia foi escrita em um contexto histórico específico, refletindo eventos, costumes e cultura da época. Eu não posso trazer para agora porque é anacronismo. Referências históricas. Contém referências a eventos, pessoas e lugares históricos, como reis, impérios e cidades. Essas informações também estão na Bíblia. Então, a gente leva em consideração, o estudioso vai levar em consideração essas possibilidades. Elas podem ser eliminadas, descartadas. Né? A cronologia estabelece uma cronologia para eventos históricos, ajudando a entender a sequência dos fatos. Fontes primárias. Algumas partes da Bíblia são consideradas fontes primárias, como os relatos dos testemunhas oculares. Ou seja, a gente também não joga fora. Assim como o juiz também não joga fora todas, ou o delegado, desculpa, o delegado não joga fora todos os depoimentos que ele recebeu, nem mesmo os contraditórios. Esses é que vão servir para acrescentar no procedimento que ele vai tomar lá na frente. Limitações históricas da Bíblia. Ou seja, tudo isso é rigor que precisa ser observado. Propósito teológico. A Bíblia tem um propósito teológico, não apenas histórico. Interpretação. Suas narrativas são interpretadas de maneiras diferentes pelas diversas tradições religiosas. Lacunas. Existem lacunas e omissões em sua narrativa histórica. Simbolismo contém elementos simbólicos e alegóricos. Ou seja, a gente vai trabalhando com todas essas possibilidades. Eu queria tanto. Está em Word, tá? Mas eu queria tanto compartilhar, mas está dando, não está dando, não. Importância histórica da Bíblia. Fonte para estudos da antiguidade, entendimento da cultura judaico-cristã, influência na arte, literatura e filosofia, documento da evolução das crenças religiosas. Abordagem para estudar a Bíblia como documento histórico. Análise crítica, essa aqui é a área do professor Marcos, né?
contextualização, comparação com outras fontes históricas, consideração das limitações. Olha só, aí aqui tem uma referenciazinha, História da Bíblia de John Bright, Bíblia como documento histórico de William Fox Albright, Dicionário de Estudo Bíblico de John Mackenzie, a Sociedade Bíblica Brasileira, ou seja, não são jogadas fora. A Bíblia oferece valorosas informações históricas, mas é essencial abordá-la com uma perspectiva crítica e contextualizada. Ou seja, o historiador vai trabalhar nesse ponto, nessa linha. Vai trabalhar nessa linha. Deixa eu ver aqui se o Marcelo colocou alguma coisa, depois eu vou. Caco? Ah, não, eu já tinha colocado aqui. Meu amigo Tranques aqui colocou aqui. Meu amigo, eu concordo plenamente com o que tu está dizendo e acho um erro. Isso aqui também foi religioso entrar lá. Então, deixa eu continuar aqui. Agora vamos para uma outra parte aqui. O Jesus histórico, evidências e fonte. Vamos lá. O estudo de Jesus histórico é uma área de pesquisa que busca entender a figura de Jesus de Nazaré dentro de um contexto histórico do primeiro século. Embora a Bíblia seja a principal fonte de informações sobre Jesus, existem outras evidências e fontes que podem fornecer uma visão mais ampla sobre sua vida e ensinamentos. Ou seja, eu estou falando nós porque eu também sou historiador. Então, nós, enquanto historiadores, nós não descartamos as possibilidades, nós não pegamos as coisas e jogamos fora. A gente não faz o que o Miranda tem feito, que é o que tem me aborrecido. Não porque ele jogou fora, isso não, eu durmo à noite tranquilo. Eu estou dizendo por quê? Porque eu acho o Miranda bem mais inteligente, mais interessante do que ele se mostra ser. Mas eu acho que agora, esse é meu pensamento, tá? Eu posso estar tremendamente errado. Eu acho que ele entrou por um caminho que ele sente dificuldade para voltar. Muita gente faz isso, entra por caminhos que tem dificuldade para voltar. O filho pródigo não tinha, na parábola bíblica lá, não tinha dificuldade para voltar para casa, porque estava envergonhado e tal. Isso acontece. Esse é meu pensamento. Fontes não cristãs, que nós, e os historiadores de um modo geral, Flávio Josefo, de 37 a 100 depois de Cristo, historiador judeu que menciona Jesus na sua obra Antiguidade Judaica. Tácito. Então, porque, por exemplo, se o Flávio Josefo tivesse que ter visto Jesus, andado com Jesus, comido com Jesus, então, ou seja, tudo que a gente tem de história aqui hoje joga fora. Porque a gente fala sobre história, escreve sobre história, e inclusive o próprio doutor ali fala em alguma parte de uma live, ele fala dessa questão de que o historiador, isso não é mistério, não tem nada aqui escondido debaixo do pano, de que o historiador, ele vê um texto, ele pega um texto e ele começa a ter vislumbres de como aquilo pode ter acontecido. Porque ele vai pegar fontes, elementos e vai tentar traduzir para o entendimento das pessoas, inclusive dos seus alunos, algo que aconteceu num período em que nós não estávamos lá. Então, você precisa criar você não está inventando, você está criando uma situação para que fique mais fácil de você vislumbrar, não tem interpolação no sentido pejorativo, não tem nada disso. Você está tentando criar uma situação em que essa coisa possa ser vislumbrada e a gente possa ter um lampejo de como aconteceu aquele negócio. Assim, quando eu leio, eu acho que acontece isso com a maioria das pessoas, você lê um livro que você gosta pra caramba, que você se emociona com ele, você se sente lá, você tenta ver as coisas como os filmes reproduzem. Os filmes reproduzem, aí muita coisa que os filmes reproduzem são mentiras, por exemplo. Tem muita mentira no filme
quando eu digo mentira, tem muita coisa que é inserido lá de forma... às vezes você pega um livro do Harry Potter, por exemplo, o filme que eu estou dizendo aqui é o filme do Aquiles lá, Troia lá. Tem muita coisa que não corresponde com a narrativa do próprio da própria o Paris, por exemplo. Paris no filme é um covarde. O Paris no filme é um covarde. Na mitologia, Paris é um herói. Entendeu? No filme, Paris é um covarde. Ou eu estou mentindo? Quem assistiu o filme Troia vê tão covarde que o Paris é. E na mitologia ele não é. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, quando fala de Flávio Josefo não pode, porque Flávio Josefo, os cristãos mexeram lá. Pô, como os cristãos mexeram lá? Os ateus vão ficar sempre dizendo que os cristãos mexeram nos documentos históricos para inserir coisas, né? Aí Tácito é de 56 a 120, historiador romano que menciona Jesus em sua obra Anais. Tácito também não pode. Plínio o Jovem, de 61 a 113 depois de Cristo, governador romano que menciona os cristãos e sua adoração a Cristo, a Jesus, né? Suetônio, de 69 a 122 depois de Cristo, historiador romano que menciona os cristãos e sua expulsão de Roma. Ou seja, porque ele menciona, mas não mencionou Jesus. Não, mas mencionou algo que veio de Jesus. Não importa se foi Paulo que formatou a religião, criou a religião, se as pessoas são cristãs ou se são paulinas. Não é isso. Não é isso. Quer dizer que essas coisas que eu estou colocando aqui são pontos que nós trabalhamos, ou os historiadores vão trabalhar, para se chegar a um consenso ou o mais próximo possível que a gente puder de que algo de fato existiu. E com todas as possibilidades, com todas as visualizações, com todas as tendências, o que a gente pode chegar é que existiu um Jesus, um cara chamado Jesus, Yeshua, que viveu naquele período, não importa, embora que existissem outros, tá? Mas estamos falando de um específico. Existiam outras pessoas com o mesmo nome, porque era um nome comum. Tanto é que o próprio Josué lá, o nome foi mudado para Josué, porque era o mesmo nome. Fontes cristãs. Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas também não pode, porque está tudo mexido, de acordo com o pensamento dos caras, né? É tudo mexido. E lógico que tem coisa que existe numa Bíblia, foi aceito por textos que foram aceitos por um grupo e não foram aceitos por outros. Os grupos ortodoxos e os sírios, os coptas, o pessoal lá da Etiópia, eles têm, vamos dizer assim, textos que os outros não têm ou que não aceitam. A Bíblia católica tem mais livros do que a cristã. Entendeu? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Continuação da história dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Epístolas de Paulo, cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Embora, né? Outras epístolas, carta de Pedro e tal. Evidências arqueológicas. Inscrição de Pilatos descoberta na Cesareia Marítima. Não foi a inscrição de Jesus, tá? A inscrição de Pilatos. Por quê? Porque eles estavam no mesmo contexto. E a gente vai buscando elementos para montar. Você já viu uma investigação policial? Alguém já assistiu, tenho certeza que já assistiram filmes, e a gente vai fazendo ligações, né, trazendo pontos que estão suprimidos. Às vezes aparece algo que está totalmente descontextualizado, mas que vai ser a cereja do bolo. É basicamente isso, é isso que a gente vai fazendo, vai montando um quebra-cabeça com peças que muitas das vezes elas não se coadunam, e no final vai dar certo. É isso que o historiador faz. É isso que o historiador faz.
Agora, eu me exalto porque é complicado, é difícil de você aceitar esse tipo de coisa. Né? E alguém falou assim, mas os historiadores, eu já falei, acho que provavelmente historiadores não querem se reunir com Miranda talvez por conta dos deboches que eu já falei, eu acho que outras pessoas já apontaram lá, que é desnecessário. Um dia desse alguém falou de deboche lá e ele falou que se quiser ele faz mesmo, assim, se irrita fácil demais. Se ele for contrariado, isso é um traço de alguém que é narcisista, porque se você se irrita porque é contrariado, porque foi interpelado ou alguém discordou das suas ideias, então realmente aí você tem que ficar naquela bolha, preso lá, não pode expandir as ideias como o Jason propôs. O Jason quer que o Daniel abra as portas para o ateísmo no canal dele, né? Ou seja, para que as visualizações alcancem mais. Eles são pequenos, mas são muitos, e já fazem muito barulho. E poderiam fazer um barulho saudável, né? Faça um barulho saudável. Né? Evidências arqueológicas. Inscrição de Pilatos, coberta de Cesareia Marítima, túmulo de Caifás, descoberto em Jerusalém, sinagoga de Cafarnaum, localizada na região do Mar da Galileia. Aqui. Evidências históricas. Contexto histórico: Jesus viveu durante o período do Império Romano. A religião judaica. Jesus foi um judeu que pregou dentro do contexto da religião judaica. O movimento cristão. O cristianismo se espalhou rapidamente após a morte de Jesus. Então a gente conclui, embora as fontes, as evidências sobre Jesus históricos sejam limitadas, elas fornecem uma visão geral sobre sua vida e ensinamentos. O estudo de Jesus histórico é uma área complexa que requer uma abordagem interdisciplinar. Vejam só, olhem só. Então, ou seja, o historiador ele não está aqui maquiando e nem tentando distorcer os fatos ou criar qualquer outra coisa. O historiador ele está trabalhando com todas as ferramentas que se mostram a ele. Meu amigo Trunks, meu amigo, eu já vi no canal do Miranda ele desafiando os religiosos para fazer um milagre, mas na minha opinião é o seguinte: quando Jesus foi embora e os 12 discípulos morreram, os milagres acabam. Para mim também acabaram. Eu acho que a gente vai passar por uma nova fase e outras coisas, que ela vai ficar entre os religiosos, aqueles que creem, né? Eu, como já disse aqui, vocês já estão cansados de saber, eu não sou cristão de sinagoga, sou um apaixonado por Cristo e acredito, né? Também não sou historiador da religião, tá? Não sou historiador da religião, a minha área é outra, né? Mas eu sou historiador, então mas existem, eu já disse aqui, historiador da religião, tem a doutora Juliana, tem o André Chevitarese e tem também o menino Henrique Caldeiras, que eu esqueci do nome dele no outro dia. Os três são doutores nas suas áreas, e não é pelo fato de serem doutores, mas é porque eles se aplicaram mais nessa área. São pessoas que estão voltadas para essa área dos estudos, e eles não estão perdendo esse tempo. 10 anos, o André Chevitarese, mais de 30, 40 anos com isso, e o menino e a doutora Juliana, mais de 10 anos nisso, não podem estar dando murro em ponta de faca. Certeza absoluta que não estão, né? Então, é isso. Então, ou seja, a gente tem as evidências, né? E tem as referências aqui. Existem várias menções de Jesus fora da Bíblia em textos antigos. Aqui estão alguns dos mais significativos. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. Depois eu vou lá embaixo e vou falar sobre aqueles que negam divindades e tal, que também tem, tá? Textos históricos. Joséfo, que eu já falei, o Tácito, Plínio, Jovem, estou repetindo isso aqui, Suetônio, texto judaico. Olha só,
o Talmud, de 200 a 500 depois de Cristo. Coleção de textos rabínicos que mencionam Jesus em Sanhedrin. Agora, na folha 43A, o Midrash também, de 200 a 500, conteúdo rabínico que menciona Jesus, na Midrash Rabá, Gênesis 3:23. Então, ou seja, até mesmo os judeus que são contra Jesus, os judeus que não têm amizade nenhuma com Jesus, eles comentam sobre Jesus lá, mas não é de forma amistosa, é de forma, como é que eu poderia dizer? É de forma negativa, tá? Só um minutinho aqui, por favor. De forma negativa. Pois é. Até mesmo os judeus. Já fui molhar o rosto aqui. Até mesmo os judeus mencionam Jesus, mesmo que de forma negativa, né? Eles não têm apreço por Jesus. Então vamos lá. Eu falei aqui do Talmud, de 200 e 500 depois de Cristo, coleção de textos rabínicos que mencionam Jesus. Midrash, textos gregos. Celso, de 178 depois de Cristo, filósofo grego que critica o cristianismo e a verdadeira a verdadeira doutrina, que é um texto dele, né? Luciano de Samosata, ele é de Luciano de Samosata é de 125 a 180 depois de Cristo, escritor grego que menciona os cristãos em A Morte do Peregrino. Inscrições e monumentos. Inscrição de Pilatos, de 26 a 36, descoberto em Cesareia, já falei aqui. Túmulo de Caifás. Então, esses são alguns das referências, né? E eu já falei aqui, agora, ateus ou pessoas que criticavam a religião. Então, ou seja, o ateu também não é uma figura youtubiana, não. Os ateus existem há muito tempo e sempre vão existir. Faz parte. As pessoas. Então, os primeiros ateus da história são figuras. Assim, estou dizendo os primeiros ateus da história que a gente tem condição de listar, né? Os primeiros ateus da história são figuras difíceis de identificar com precisão, pois o conceito de ateísmo variou ao longo do tempo e em diferentes culturas. No entanto, aqui estão alguns dos principais pensadores e filósofos que questionaram a existência de deuses ou divindades. Filósofos antigos. Aí tem o primeiro aqui, tem o Xenófanes. O Xenófanes é de 570 a 478 a.C., filósofo grego que criticou a religião politeísta. Então, Heráclito,
de 535 a 475 antes de Cristo, né? Ou antes da Era Comum. Né? A gente usa na academia antes da Era Comum. Filósofo grego que questionou a existência de Deus. Epicuro, de 341 a 270 antes da Era Comum, fundador do epicurismo, que defendia a ausência de intervenção divina. Aristipo, que é de 475 a 356 antes da Era Comum, discípulo de Sócrates, que defendeu o hedonismo e questionou a religião. Diágoras de Melo, do quinto século antes da Era Comum, filósofo grego que conhecido como o ateu. Olha só. Pensadores indianos, eu não podia deixar de fora aqui, né? Pensadores indianos. Esse aqui, ó, a dita Kesambala, ele é de do século VI antes da Era Comum. Filósofo indiano que negou a existência dos deuses. Né? E vejam só, de pelo menos aqui do século VI, pelo menos uns 600 anos antes, que já estava negando. E Payashi, que é também do século VI antes de Cristo, antes da Era Comum, filósofo indiano que questionou a reencarnação, que é algo intrínseco na vida do indiano, né? Filósofos chineses tem o Zizhuang, que é de 369 a 286 antes da Era Comum, filósofo taoísta que questionou a existência dos deuses. Wang Chong, que é de 27 a 100 depois de Cristo, filósofo chinês que criticou a religião. Então, ou seja, existem muitos pensadores e os pensadores modernos. Lucrécio, de 99 a 55 a.C., poeta romano que defendeu o epicurismo. Michel de Montaigne, de 1536 a 1592 da Era Comum, filósofo francês que questionou a religião. Baruch Spinoza, né? Aquele do Deus de Spinoza, de 1632 a 1677, filósofo holandês que defendeu o panteísmo. David Hume, de 1711 a 1776, filósofo escocês que questionou a existência de deuses. E aqui o nosso amigo Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, de 1849 a 1900, filósofo alemão que proclamou a morte de Deus.